Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai ver toda a história do Brasil de uma forma bem resumida por meio das nossas constituições. Hoje eu vim explicar para vocês todas as 7 constituições que o Brasil teve, explicar o contexto histórico delas. Isso é um assunto que cai muito em prova de história, prova de Enem, vestibular e também dá para você usar de argumento na redação, pessoal que estuda direito. Hoje eu vou passar esse panorama aí. O Brasil teve 7 constituições, muita gente considera inclusive 6 e eu vou explicar cada uma delas. Então, por meio disso, a gente vai entender toda a história do Brasil desde que a gente se tornou independente. Se você quiser saber mais sobre a história do Brasil, eu tenho um curso completíssimo com toda a história do Brasil em 24 aulas, mais de 200 páginas de apostila, que está disponível lá no meu site, deboraladim.com.br, então te recomendo assistir também. E se esse vídeo te ajudar, por favor, curta, comenta, compartilha, manda no WhatsApp, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube, ajuda a valorizar o meu trabalho. Então, bora lá, pessoal. O Brasil teve 7 constituições desde que a gente se tornou independente. A gente teve a Constituição de 1824, que foi a nossa primeira Constituição de todas. Depois a gente teve uma nova Constituição em 1891, quando a gente se tornou uma república. Depois a gente teve uma Constituição feita pelo Getúlio Vargas em 1934. Depois outra Constituição que o Getúlio Vargas fez, que transformou o Brasil numa ditadura em 1937. Depois, pós-ditadura do Estado Novo, uma nova Constituição em 1946, no período democrático. Mais uma Constituição quando o Brasil novamente se tornou uma ditadura em 1967, a Constituição da ditadura militar. E para finalizar, a nossa atual Constituição, que é a Constituição Cidadã, Constituição de 1988, que até hoje é a Constituição do Brasil, que é a que a galera do direito estuda quando está na faculdade. Então, bora começar entendendo cada uma delas, pessoal. O Brasil se tornou independente em 1822 e no momento que a gente se tornou independente, foi formada uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova lei para esse país que acabou de surgir. Só que o projeto de lei que estava sendo escrito com essa Assembleia Constituinte acabou sendo dissolvido pelo nosso imperador Dom Pedro I. O Dom Pedro I cometeu um ato absolutista, um ato extremista, porque ele falou na época que aquela Constituição não era digna dele, ou seja, não dava superpoderes para ele. Na época, galera, ele estava se inspirando nos reis absolutistas lá da Europa, aqueles reis que tinham muito poder, que podiam fazer o que eles quisessem sem ter nenhuma responsabilidade. O Dom Pedro I queria ter algo semelhante aqui no Brasil, então ele acaba dissolvendo a Assembleia e a Constituição de 1823, que não chegou a acontecer, ficou conhecida como Constituição da Mandioca. E aí, no lugar dessa Constituição, ele outorgou, ou seja, ele impôs a Constituição de 1824, que é oficialmente a primeira Constituição do Brasil. Vocabulário importante para o resto dessa aula, pessoal. Uma Constituição, ela pode ser duas coisas, ela pode ser outorgada ou ela pode ser promulgada. Uma Constituição outorgada é uma Constituição que é imposta de cima para baixo, do governante para o povo, que é feita sem a participação popular. Já uma Constituição promulgada é uma lei que tem a participação popular na sua fazedura, ok? E se a gente for olhar, a maioria das nossas constituições da história do Brasil foram promulgadas, mas as nossas constituições em períodos ditatoriais, né, galera, não houve aí participação popular, ou se houve, no caso, era para mascarar o autoritarismo dos regimes, né, como é o caso, por exemplo, da Constituição de 1967, que foi feita na ditadura militar, e os militares queriam disfarçar que era uma ditadura, eles queriam dar uma aparência democrática, mas isso a gente vai falar depois. Então, bora começar com a nossa primeira Constituição, 1824, que foi outorgada, ou seja, imposta pelo imperador Dom Pedro I. O que ela define, pessoal? O mais importante que vocês não podem se esquecer é que ela define 4 poderes. O que é isso, pessoal? O princípio dos 3 poderes, ele surge na época do Iluminismo e até hoje a maior parte dos governos do mundo segue a ordem dos 3 poderes, ou seja, os poderes de um estado, os poderes de um país são divididos em 3 esferas, que são legislativo, executivo e judiciário. Então a gente tem o poder executivo que administra o país, então são os governadores, são os prefeitos e principalmente o presidente ou o rei ou o imperador. A gente tem o poder legislativo que, como o próprio nome já diz, faz as leis, faz as normas que vão gerir esse país. Atualmente são principalmente os deputados e vereadores, e a gente tem o poder judiciário que averigua as situações de injustiça, que averigua se as leis estão sendo cumpridas, que julga os casos excepcionais. Juízes
juiz, ministro, desembargador. Então, a lógica dos 3 poderes, ela surgiu lá no Iluminismo, lá na Europa, e até hoje, o Brasil, por exemplo, hoje é regido pelos 3 poderes. Mas o Dom Pedro I, ele fez 4 poderes. Além desses 3 poderes que eu mencionei para vocês, ele instituiu, ele impôs sobre a população o chamado poder moderador. O que é o poder moderador? Ele foi inspirado justamente no absolutismo europeu, naqueles reis europeus que podiam fazer o que quisessem sem responder a ninguém, e por isso, de acordo com a Constituição de 1824, a figura do imperador era sagrada e isenta de qualquer tipo de responsabilidade. Ele podia vetar leis, cancelar leis que estavam sendo propostas, ele podia dissolver as câmaras e fazer novas eleições para ocupar os cargos públicos com pessoas do agrado dele, ele podia escolher senadores vitalícios, senadores que ficavam o resto das suas vidas com um cargo político, pode vetar a decisão do Senado, pode fazer o que quiser. Então, pessoal, o poder moderador é uma coisa autoritária. É, de fato, né, o Dom Pedro I tentando impor o absolutismo europeu aqui no Brasil. Spoiler, não vai dar certo, né? Ele vai acabar tendo que abrir mão do trono brasileiro, vai voltar para Portugal, mas no futuro o filho dele, Dom Pedro II, vai usar do poder moderador para fazer o chamado parlamentarismo às avessas, que foi quando o Dom Pedro II ficou dissolvendo a Assembleia e chamando novas eleições para ficar revezando liberais e conservadores no poder. Então, durante toda a nossa história, pessoal, houve sempre, né, não só no Brasil, mas no mundo, um embate entre ideias conservadoras e ideias liberais. Para eles dois não brigarem, o Dom Pedro ficava chamando a Assembleia, colocava liberal, dissolvia a Assembleia, colocava conservador, dissolvia a Assembleia, colocava liberal. Fazia isso para eles não ficarem brigando, disputando poder, para ficar revezando, fazendo as crianças dividir o brinquedo, para eles não se baterem. Era basicamente isso. Então, o poder moderador, ele é autoritário, mas o Dom Pedro II fez um uso melhor dele do que o Dom Pedro I, apesar de que não deixa de ser algo extremamente autoritário. Então, a Constituição de 1824 é mais famosa por conta disso, por impor o poder moderador, mas além disso a gente tem outras coisas muito importantes que ela foi definir. Ela definiu o Brasil como um governo monárquico, hereditário e constitucional. Ou seja, o Brasil teria uma constituinte, teria uma lei para comandar, ele seria monárquico, ou seja, teria uma monarquia, uma família real, e essa família real é hereditária, ou seja, o trono brasileiro passa de pai para filho. Além disso, ele definiu que o Brasil teria uma nobreza, mas não uma aristocracia. O que isso significa? No Brasil havia títulos de nobreza, a gente tem barão, tem conde, tem visconde, tem isso tudo. Mas esses títulos não eram hereditários, ou seja, não passavam de pai para filho. Então eu, Débora, posso ser uma baronesa, mas os meus filhos não vão ser barões. Então a gente tem pessoas que eram nobres, mas a gente não tem uma aristocracia. Sabe, por exemplo, igual a gente vai na Inglaterra, uma família que há séculos é de duques, uma família há séculos de lordes, essas famílias centenárias que tem muito poder, que tem títulos de nobreza, que tem castelos, aquela coisa. O Brasil não teria isso. Teria uma nobreza, teria título sim, mas não teria uma aristocracia. Essa lei também definiu o catolicismo como religião oficial do Brasil, dividiu o Brasil em províncias e cada presidente de província, ou seja, um governador de estado, era definido pelo imperador. Ou seja, vocês estão vendo o tanto de poder que o imperador tem nas mãos deles, né? Então, o imperador, ele escolhe os presidentes de província, que hoje a gente chama de governadores, tá? E além disso, pessoal, o imperador também que escolhia os membros do Senado. E igual eu mencionei pra vocês, os senadores eram vitalícios, ou seja, eu virei senadora, eu só vou deixar de ser senadora quando eu morrer. Então, é extremamente autoritário isso também. E além disso, pessoal, também tinha o Conselho de Estado. O Conselho de Estado era um grupo de conselheiros para o imperador, e esses conselheiros, também escolhidos pelo imperador, eles tinham que ser homens brancos, obviamente, livres, obviamente, maiores de 40 anos, o que na época era muito, tá, pessoal? Na época a expectativa de vida das pessoas era baixa, então você ter mais de 40 anos era velho pra época, e também mostrava que você era rico, né? Porque as pessoas pobres, qualquer doença, fome, necessidade, tava todo mundo morrendo. Então, esse Conselho de Estado era feito por pessoas maiores de 40 anos, homens, e eles tinham que ter uma fortuna de mais de 800 mil réis. Isso pra época e até hoje era muito dinheiro. A gente não consegue dimensionar, claro, né, por causa de inflação e tudo mais, mas equivaleria a mais de 150 mil reais nas cotações atuais, tá? Não temos estimativas corretas, isso eu tô me baseando nos cálculos que um jornalista fez há mais de 10 anos atrás, chamado Laurentino Gomes. E pra finalizar a Constituição de 1824, ela também definiu o voto, tá, pessoal? Isso vocês não podem esquecer, porque já caiu no Enem mais de uma vez. Na época, pessoal, o voto era indireto e censitário. Indireto porque as pessoas não votavam diretamente nos cargos políticos. Então, eu, por exemplo, ao invés de votar em um governador, em um senador, em um deputado, as pessoas votavam em um corpo eleitoral, e esse corpo eleitoral que elegia os cargos políticos. Então, as pessoas não votavam diretamente nos cargos políticos, e o voto era censitário porque, para você ter direito a voto, você tinha que ter uma renda mínima. Então, para você poder votar, você tinha que ganhar por ano pelo menos 100 mil
réis, o que equivale a mais de 20 mil reais, mas igual eu mencionei, não são números exatos. E para você ser candidato, aí, meu filho, era renda anual de mais de 100 mil reais, que equivaleria hoje, né? No caso, de 200 a 800 mil reais, dependendo do cargo político que você quisesse ocupar. Ou seja, pessoal, na época só tinha direitos políticos quem era rico, só podia votar, só podia participar dos cargos políticos quem tivesse muito dinheiro. E justamente por isso, pessoal, já que o voto era censitário, na nossa Constituição de 1824 era permitido o voto para analfabetos, tá? E por que isso é importante, galera? Porque na nossa história inteira, isso vocês precisam memorizar, porque já caiu no Enem mais de uma vez, na nossa história inteira, apenas 2 das 7 constituições que o Brasil teve permitiam um voto para analfabetos, que foi a primeira e a última. Então a nossa primeira lei de 1824 e a nossa atual Constituição de 1988, elas permitem voto para analfabeto. E por que só elas? Justamente porque tirar o voto de quem não sabia ler e escrever era uma forma de colocar só gente rica participando da política. Porque, gente, antes da educação pública, antes mesmo da chegada da família real em 1808, o Brasil era proibido de ter escolas de ensino superior. Não existia ensino público. Ensino público, gente, foi ser constituído no século XX. Então, as únicas pessoas que sabiam ler e escrever eram pessoas que tinham dinheiro para pagar professores e tutores particulares para ensinar os seus filhos a ler. Então, é óbvio, pessoal, que era uma porcentagem minúscula da população que sabia ler. Então, memorizem isso. Durante toda a nossa história, tirar o voto de analfabeto era uma forma de impedir as pessoas pobres de votarem e de terem direitos políticos no Brasil, tá? Então, essas são as principais características da Constituição de 1824. Obviamente, as mulheres também não podiam votar. Obviamente, os escravizados também não podiam votar, ok? Essa vai ser a nossa Constituinte mais longa, tá? Vai ficar 65 anos no poder e só vai ser substituída pela Constituição de 1891, que vai ser a nossa próxima Constituição, que vai ser feita justamente quando o Brasil se tornar uma república. O Brasil vai se tornar republicano, né? O golpe da proclamação da república vai ser em 1889. E aí, assim que o Brasil virou república, uma Assembleia Constituinte foi formada e aí sim nós tivemos a nossa primeira Constituição promulgada, feita com a participação popular, que foi a Constituinte de 1891. Ela define o Brasil como uma república federativa liberal e ela dá algumas liberdades para os estados, algumas autonomias para as províncias brasileiras. Então, os estados podiam, por exemplo, contrair empréstimos com o exterior, organizar suas próprias forças militares, organizar sua própria justiça, decretar seus próprios impostos por produtos exportados para fora do Brasil. E isso tudo vai ser muito usado, por exemplo, pelo estado de São Paulo. Quando São Paulo estiver vivendo aquele boom do café, São Paulo vai pegar empréstimo com o exterior, São Paulo vai definir o preço do café. Então, toda essa autonomia dos estados vai ser bastante usada pelas províncias aqui do Brasil. Essa Constituição também definiu que o Brasil teria 3 poderes e não 4, né? Então, legislativo, executivo e judiciário. Agora, os senadores não eram mais vitalícios. Tinham um cargo longo? Sim, os senadores tinham um mandato de 9 anos, o que é bastante coisa, mas não eram mais vitalícios, não eram mais escolhidos pelo imperador, né? Agora eles eram eleitos. Já os deputados ficariam 3 anos no poder e os deputados eram eleitos de acordo com proporção da população de cada província. Ou seja, províncias com maior população teriam direito a maior número de deputados dentro da Câmara. E por que isso vai ser importante? Porque na época, pessoal, a província brasileira que tinha a maior população era Minas Gerais. E como Minas Gerais tinha maior quantidade de deputados, os votos de Minas passaram a ser definitivos para muitas coisas. Por isso que quando a gente vai falar de política dos governadores, café com leite, por que o café com leite era a união de São Paulo e Minas Gerais mandando na política do Brasil por décadas? Porque São Paulo era o estado mais rico do Brasil na época e como Minas Gerais era o estado mais populoso, a gente tinha mais deputados e com mais deputados a gente consegue mandar e desmandar dentro da Câmara, para o bem ou, o que acontecia, para o mal, né? Então, tinha manipulação, tinha voto de cabresto, toda aquela coisa. Eu já fiz uma aula sobre república oligárquica que tem aqui no canal, recomendo que você assista. A Constituição de 91 também foi muito importante religiosamente, isso porque ela tirou a religião oficial do Brasil e determinou que o Brasil seria um estado laico. Observação, um estado laico não é a mesma coisa que um estado ateu. Até porque, pessoal, até hoje o nosso país não é ateu e muito menos laico. Mas por que o governo fez isso, né? Por que determinou que agora no Brasil não tem mais religião oficial? Porque por mais que os católicos ainda fossem maioria, galera, a gente vai começar um momento de grande imigração para o Brasil. Então muitos italianos, muitos alemães, muitos japoneses, muita
muita gente está vindo para o Brasil, até porque a escravidão acabou de acabar. Então, pessoal, tornar o Brasil um estado laico era muito mais amigável aos imigrantes, porque a gente está falando de pessoas americanos, estadunidenses, eles são protestantes, os ingleses são luteranos, alemães principalmente, eles são protestantes também. Então, tirar a religião oficial do Brasil era uma forma do Brasil ser mais amigável para esses imigrantes. E além disso, pessoal, com o Brasil se tornando um estado laico, casamento, óbito, nascimento, tudo isso que antes era feito pela igreja, agora passou a ser reconhecido pelo Estado. Então agora, ao invés de você casar na igreja, você pode se você quiser, mas você tem que fazer um casamento civil. Agora o registro de óbito, ele é feito pelo cartório e não pela igreja. Se você morre, os cemitérios, eles são públicos, eles não são da igreja. Isso é muito importante porque, gente, se você parar pra pensar, antes dos cemitérios serem públicos, se uma pessoa morria e ela não era católica, não tinha local pro corpo dela descansar. E isso era muito desrespeitoso, principalmente para os imigrantes, principalmente para as pessoas protestantes, tá? Então, o reconhecimento do casamento civil, certidão de óbito, tudo isso ser feito pelo Estado, era algo que condizia com os princípios positivistas que o exército tinha, né? O exército, os militares brasileiros no geral acreditavam no Estado laico e, obviamente, né, para políticas públicas, principalmente de imigração e tudo mais, é algo muito melhor, tá? Então, a Constituição de 1891 vai deixar o Brasil sem religião oficial. E, para finalizar, sobre o voto, você também não pode esquecer. Antes, o voto era indireto e censitário. Agora, pessoal, o voto vai ser aberto e universal. Ou seja, todo mundo pode votar. Mas é todo mundo na prática? Não. A partir da Constituição de 1891, os analfabetos são proibidos de votar. E para vocês entenderem, pessoal, o tanto que a nossa população era analfabeta, o historiador Boris Fausto, ele faz uma estimativa de que durante toda a República Velha, né, durante toda a nossa Primeira República, a eleição que teve maior participação popular, apenas 5% das pessoas do Brasil votaram. Era tanta gente analfabeta, mas tanta gente analfabeta, que na nossa maior eleição, só 5% da população do Brasil conseguiu chegar nas urnas. E, como muita gente já deve saber, foi um momento de grande fraude eleitoral, justamente porque a lei falava que o voto era aberto, ou seja, todo mundo sabe em quem cada um vota. Então eu posso saber em quem que o vizinho votou e o candidato, por exemplo, a vereador, pode saber se eu, Débora, votei nele ou não. Ele pode me ameaçar, ele pode tentar comprar meu voto, ele pode fazer um suborno. Então o voto aberto vai abrir margem para muita corrupção e o voto universal não é tão universal assim, porque como os analfabetos não votam, a galera pobre e a galera simples não tem direitos políticos e essa vai ser a Constituição de 1891. Agora vamos para a nossa terceira Constituição de 1834, pessoal. Ela surgiu no contexto em que o Getúlio Vargas tinha chegado à presidência por meio de um golpe de Estado e estava governando sem constituinte, ou seja, ele não estava tendo lei, ele estava governando quase como um ditador e daqui a pouco ele vai se tornar um ditador de fato. Então, em 1932, estourou lá em São Paulo a Revolução Constitucionalista, que foi literalmente quando a população pegou em armas e brigou falando, nós queremos lei, né? Se um país não tem lei, a gente não tá vivendo uma democracia, a gente tá vivendo uma ditadura. Então foi muito importante São Paulo ter feito isso. No final eles perderam um conflito armado, mas conseguiram o que eles queriam, que é a Constituição que foi aprovada em 1934. Também foi uma Constituição promulgada, tá? Foi feita com a participação de uma Assembleia. E ela é muito importante, a característica que você não pode esquecer é que ela finalmente oficializou o voto feminino no Brasil. Então foi a partir dela que as mulheres tiveram o direito de votar. Vamos ter que fazer uma observação que daqui a pouco, em 1937, o Getúlio Vargas vai se tornar ditador, então ninguém vai ter o direito de votar mais. Então, por mais que as mulheres tivessem ganhado o direito de votar em 1934, vai ser só no final dos anos 40 e dos anos 50 que as mulheres de fato vão conseguir exercer esse direito, que vai ser justamente quando a era Vargas acabar. Então, a Constituição de 1934, ela definiu que o voto era secreto, justamente para acabar com toda aquela corrupção, né, da Primeira República e tudo mais, e também definiu o voto feminino, mas os analfabetos continuam sem direito de voto. Ela definia que o Brasil seria presidencialista e que os presidentes seriam eleitos diretamente pela população, teriam um mandato de 4 anos e não poderiam concorrer à reeleição. Então isso é diferente, né, hoje em dia. O Brasil continua tendo 3 poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Agora a gente também tem a justiça eleitoral para coordenar as eleições para garantir que não haja fraude. Essa Constituição também coloca no Brasil ensino primário e gratuito. Então vai ser o início de uma educação pública que está se tornando, né? As próximas gerações vão começar a ter um pouco mais de direitos políticos porque o número de analfabetos vai diminuir.
diminuir, mas vai continuar sendo estrondoso, tá, pessoal? Até hoje, literalmente, século 21, a gente ainda tem um número grande de analfabetos no Brasil em comparação a outros países. Então, não achem, né, que só a instituição do ensino primário vai mudar completamente essa situação, mas na Constituição de 34 isso já estava assegurado. E para finalizar, a gente vai ter nela também a legislação trabalhista. O Getúlio Vargas, ele é famoso principalmente pelas leis trabalhistas que ele colocou no Brasil, e na Constituição de 34 elas vão estar asseguradas, né? Então a gente vai começar a ter a regulação de um salário mínimo, jornada de trabalho, regulação do trabalho feminino, regulação do trabalho infantil, porque, gente, na época as pessoas não tinham salário mínimo, então a pessoa podia falar que ia te pagar com 2 bananas e você tinha que aceitar. As pessoas trabalhavam em média 12 horas por dia, crianças trabalhavam recebendo 10% do salário que um adulto recebia, mulheres trabalhavam também recebendo porcentagens mínimas de salário, muitas eram abusadas no ambiente de trabalho. Então a legislação trabalhista é um aspecto super importante da Constituição de 34. E dito isso, bora para a nossa próxima lei, a Constituição de 1937, que também é chamada de Constituição Polaca. Esse é um apelido pejorativo, galera. Polaca não só porque ela foi inspirada na Constituição da Polônia e de outros países que na época viviam ditaduras, mas também, pessoal, porque no Brasil a maior parte das prostitutas, das garotas de programa, das meninas do job, elas eram do leste europeu. Então, na época, polaca era uma forma que as pessoas se referiam às prostitutas, às GPs, tá? Então, chamar a Constituição de polaca era uma forma pejorativa de se referir a ela. E por que as pessoas queriam falar mal da Constituição? Porque foi essa lei que oficializou que o Brasil era uma ditadura. Ela transformou o Brasil na ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, pessoal, ele vai governar o Brasil de forma ditatorial de 1937 até 1945, que vai ser o tempo de duração dessa Constituição. As eleições foram suspensas, as greves de trabalhadores foram proibidas e os sindicatos começaram a ser controlados pelo governo. Então agora ninguém mais vota, ninguém pode reclamar, tem censura no Brasil e o presidente tem muitos poderes. Tem um historiador, pessoal, que é o Boris Fausto, que ele defende que durante a ditadura do Estado Novo, Getúlio Vargas teve mais poder nas suas mãos que o próprio Dom Pedro I e o Dom Pedro II tiveram enquanto o Brasil era um império. Então isso é muita coisa, tá, galera? A Constituição de 37 dá ao presidente o poder de impor leis ao país sem consulta da população, né? Então ele pode outorgar legislações, ele pode fechar as assembleias e câmaras municipais e nomear interventores para os estados. Então agora os governadores eram pessoas escolhidas a mando do Getúlio Vargas. O presidente pode ordenar a invasão de domicílios e a prisão de pessoas, e a censura está imposta no Brasil. Então agora, se alguém quer falar mal de Getúlio Vargas, vai levar porrada. Não pode. E por fim, como é característico das ditaduras, houve a extinção dos partidos políticos. Então agora não tem mais partido político, não tem mais oposição. Essa é a Constituição de 37, que, igual eu mencionei pra vocês, vai ficar até 45. Quando acaba a ditadura do Estado Novo, aí a gente vai ter que ter uma nova Constituição, já que a gente vai começar o chamado período democrático no Brasil, que vai ser entre a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar. E agora, por causa disso, a gente vai ter a nossa próxima lei, que é a Constituição de 1946, ok? Ela vai ser promulgada, então ela vai ser feita por meio de uma Assembleia Constituinte, ela vai manter os direitos trabalhistas que as pessoas conquistaram durante a Era Vargas, então continua tendo salário mínimo, continua tendo descanso remunerado, o trabalho feminino, infantil, aquela coisa toda, né? Enfim, continua tendo carteira de trabalho e tudo mais. Os direitos sociais também foram mantidos, os direitos políticos foram restaurados, então a partir de agora tem eleição direta, o voto é universal, as mulheres também podem votar, então a partir de agora sim, as pessoas vão finalmente conseguir exercer o seu direito político, mas, igual eu mencionei, a analfabeto continua não podendo votar, ok? Os tribunais eleitorais continuam existindo para garantir que não teve corrupção nas eleições e o voto continua sendo secreto. Além disso, os mandatos de presidente passam de 4 para 5 anos, então o presidente fica 5 anos no poder, e essa lei também estabelece liberdade de imprensa, então acabou a censura no Brasil, todo mundo pode falar o que quiser, mas não por muito tempo, né? Porque agora a gente vai ter a nossa penúltima Constituição, a Constituição de 1967, feita na nossa ditadura militar. Então, pessoal, a gente vai viver uma ditadura, um regime sangrento, violentíssimo, tá? Tem uma videoaula de mais de 1h30 aqui no canal explicando tudo sobre a ditadura militar, caso você precise saber detalhes, caso você tenha uma prova, te recomendo, tá? Então, a ditadura, pessoal, ela vai começar em 1964 e ela vai durar até 1985. Vão ser mais de 20 anos muito complicados, tá? E aí, nesse contexto, pessoal, o que que acontece? Quando começou a ditadura militar, os militares, eles não queriam escrachar para a população que era uma ditadura, eles queriam uma
mascarar a ditadura, eles queriam dar uma aparência de democracia, até mesmo para os governos de outros países não quererem se intrometer na política brasileira. Então, no início, galera, para falar que o Brasil continuava sendo uma democracia, ao invés de mudar a lei, os militares começaram a fazer adendos a essa lei. Eles começaram a fazer os chamados atos institucionais. Os atos institucionais, pessoal, eles são adendos que têm a força de uma lei, mas não precisam ser votados, não precisam ser aprovados. Então, são anexos impostos à Constituição que têm a mesma força de uma lei, tá? Então, eles legislavam, mas não pelos meios oficiais, digamos assim. Então, pessoal, a gente teve mais de 10 atos institucionais durante a ditadura. Os mais famosos são justamente os 5 primeiros, né? Que tiram a eleição para presidente, tiram a eleição para governador, tiram a liberdade individual das pessoas, instauram a tortura como permitida no Brasil, tiram os partidos políticos. Então, pessoal, muitos historiadores não consideram a Constituição de 1967 como uma Constituição de fato no Brasil, porque os militares gostavam mesmo era dos seus atos institucionais, porque a cada vez que mudava de governo, que mudava as ideias aí de quem estava no comando, eles iam fazendo esses atos. Por quê? Sempre que dava na telha deles, eles só faziam um adendo à lei. E uma grande ironia é que a própria Constituição de 1967 foi feita por meio de um ato adicional. O AI-4, que foi feito em 66, abriu o Congresso que os militares tinham fechado só para aprovar a Constituição de 67. Então essa Constituição foi aprovada, mas na verdade não teve a participação de ninguém, né? Ela foi imposta e ela oficializa que os militares estão no poder, que os militares podem fazer o que eles quiserem. Então ela dá mais direitos para o presidente da República, ela restringe as liberdades individuais das pessoas, ela tira o direito de greve das pessoas. Então, se você não gosta do governo, você não pode fazer nada a respeito. Impôs também a lei de imprensa, ou seja, jornais, revistas, rádio, qualquer opinião negativa ao regime militar poderia ser censurado. Então agora você não pode falar o que você quiser, não tem mais liberdade de expressão. E também temos junto com ela a Lei de Segurança Nacional, que definia que os crimes cometidos no Brasil seriam julgados por tribunais militares e não tribunal civil. Então, se eu, Débora, cometo um crime, não é um juiz comum que vai me julgar, e sim um juiz militar. E lembrando, pessoal, que o Brasil estava num sistema de bipartidarismo, só tinha 2 partidos políticos no Brasil, os 2 mandados pelos militares, não tinha eleição direta para presidente, não tinha eleição para governador, as pessoas não tinham mais direitos políticos. Então, a Constituição de 67, ela só oficializou o que os militares já tinham feito e continuaram fazendo depois dos atos adicionais. Igual eu mencionei, houve mais de 10 atos e a Constituição foi feita no 4º. Então, por isso que muita gente nem considera tanto a Constituição de 67, porque os próprios militares ficavam fazendo adendos para alterá-la, ok? Mas, formalmente falando, nós tivemos essa Constituição que foi aprovada aí, que foi imposta à população em 1967. E aí, galera, a nossa ditadura militar vai acabar em 1985. E justamente com a volta da democracia, a gente vai precisar de uma nova legislação, né? E foi assim que foi criada a nossa atual Constituinte, que é a chamada Constituição Cidadã. Isso porque ela é a que mais dá direitos sociais, ela é a que mais resguarda a segurança das pessoas, justamente porque a gente é acabado de sair de uma ditadura. Eu, pessoal, vou fazer aqui um adendo. Eu sou professora de História, eu não entendo tanto de direito, de legislação. Como essa legislação, a DIA 88, é a nossa atual lei, óbvio que vocês vão encontrar aulas de professores de direito, aula de pessoas da área, que vão saber explicar os pormenores, vão saber explicar os detalhes dessa lei. Eu, Débora, vou explicar só os âmbitos mais gerais para você usar na sua prova de História, ok? Se você precisar de mais detalhes, recomendo que você procure os meus colegas aí de humanas, mas que trabalham em outra área. Mas o contexto histórico da nossa atual Constituição é essa, gente. Um fator muito importante que eu acho legal de mencionar é que a nossa lei do Brasil, pessoal, ela é uma das mais longas do mundo, do globo terrestre. Ela é referência internacional, porque a nossa lei não só é muito longa e completa, mas ela também prevê que ela pode ser ajustada em caso de necessidade. Então, justamente como o Brasil estava saindo de um momento de repressão, de um momento de violência, a Assembleia Constituinte prestou muita atenção. Eles fizeram literalmente centenas de emendas que foram sugeridas pela população, que foram votadas. A gente teve uma participação especial das populações indígenas. Isso foi muito, muito, muito importante. Foi na nossa Constituição de 88 que finalmente é definido que a população nativa do Brasil, que os indígenas têm direito à sua terra, que eles têm direito a manter a sua cultura, a sua língua, as suas tradições. Claro que estar no papel é diferente de ser cumprido, mas no papel a Constituição define que os indígenas têm direito às suas terras e têm direito à sua cultura, o que antes não tinha. Hoje o pessoal tenta mudar essa parte, né? Hoje as pessoas tentam pegar as terras indígenas, refazer as demarcações e tudo mais, mas teoricamente na nossa Constituição eles têm esse direito
direito. A nossa lei também define racismo e tortura como crimes inafiançáveis, ou seja, você não pode pagar uma fiança e sair da cadeia, é algo que tem que ser julgado, que tem que ser punido, o que é realmente, pessoal, um reflexo não só da gente ter saído da ditadura, né, tornar a tortura um crime inafiançável, mas também da nossa história racista do Brasil, né? Então, o racismo, por causa da nossa lei, é um crime inafiançável. Ela também coloca como crime a agressão às mulheres e acaba com a censura. Então, a partir de agora, a gente tem liberdade de imprensa, liberdade de opinião e não só isso, habeas data. O que é habeas data? É o direito que todos os cidadãos têm de ter acesso às informações sobre si próprio que estão nos órgãos oficiais, principalmente informações policiais, porque durante a ditadura militar, né, pessoal, a gente tinha o SNI, que é o Sistema Nacional de Informação, que fazia fichas e reunia informações sobre a galera para usar contra eles, e as pessoas não sabiam nem o que estava lá. Então hoje a gente tem também, além do habeas corpus, né, que é o direito de você responder um crime em liberdade, só ser julgado, só ser preso se de fato você cometeu um crime, né, a polícia não pode prender sem motivo, sem um mandato, etc. A gente também tem o habeas data, que é eu, Débora, tenho o direito de saber os dados que a polícia, os dados que o governo tem sobre mim mesma. Além dos indígenas, as populações quilombolas também ganharam direito até as suas terras. E, pessoal, em relação ao voto, isso é muito importante de mencionar. A nossa Constituição de 88, ela é a mais abrangente da história do Brasil para o voto, porque agora a gente continua tendo voto feminino, continua tendo voto secreto, continua tendo voto universal, mas a partir de agora, todo mundo, inclusive os analfabetos, podem votar. Então isso vai ser muito importante. A partir de agora a gente tem a ampliação da cidadania. Tanto que se uma pessoa não é alfabetizada, ela continua tendo um título de eleitor, mas ao invés de assinar o próprio nome, ela coloca a sua impressão digital. E várias coisas também se mantiveram, né, gente? Os direitos trabalhistas, o direito à greve voltou, os sindicatos voltaram a ser livres, os três poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, a gente tem isso até hoje e essas são as principais características. A nossa atual Constituição, ela é conhecida como cidadã justamente por isso, porque como a gente tinha acabado de sair de uma ditadura, houve uma preocupação muito grande em ouvir a população, em dar direitos e garantir que uma ditadura não acontecesse no Brasil. O próprio Ulisses Guimarães, né, que foi o presidente da Assembleia Constituinte, ele falou: nós temos horror, nós temos ojeriza à ditadura e não vamos permitir que isso aconteça. Então, no âmbito mais geral, essa é a Constituição de 88 e no âmbito bastante geral, a gente acabou de ver toda a história do Brasil independente por meio das nossas 7 constituições. 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1964 e 1988. Essas são as nossas 7 constituições e eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre a história do Brasil, eu tenho um curso completíssimo com toda a história do Brasil em 24 aulas, mais de 200 páginas de apostila, que está disponível lá no meu site, deboraladim.com.br, então te recomendo assistir também. E essa era a aula que eu tinha pra vocês hoje. Eu sei que tá longa, mas tá bastante completa. E se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou, por favor, deixe seu like, comente, compartilha, valoriza o meu trabalho, que isso me ajuda muito a crescer aqui na internet. E muito obrigada pela atenção para você que viu o vídeo até o final. Boa sorte na sua prova, no seu trabalho e que agora você seja um cidadão melhor, conhecendo as nossas constituições. Um beijo e até o próximo vídeo.